Eu gostaria de, nesse instante, saber se temos visitantes nesta manhã pela primeira vez. Se você é visita, dê um sinal aonde você estiver. Ali ao fundo temos uma visita. Você vai receber ali também, mais à minha esquerda, ali também, Pedro, também tem uma visita. Aqui à frente, não? Que Deus abençoe. Então, a você que nos visita, você vai receber uma recordação da igreja. E para esse momento agora de aprendizado, de estudo, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. É um texto conhecido nosso. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, em seu capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Eu quero ler com vocês até o versículo 3º. Gênesis, capítulo 12, até o versículo 3º. O texto relata o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vá comigo ao capítulo 25 de Gênesis. Capítulo 25. Capítulo 25, do versículo 7 até o versículo 11. Gênesis, capítulo 25, do versículo 7 até o versículo 11. E agora o texto nos coloca diante da seguinte situação. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. Senhor, tua palavra é a maior expectativa que temos. Não apenas e tão somente como um livro qualquer, mas a tua palavra é a verdade. É a nossa única regra de fé e prática. Não nos espelhamos em nenhum outro manual, pois entendemos à luz e mediante a ação do teu Espírito, Senhor, que a tua palavra é o tesouro maior. E através da tua palavra, temos lições, aprendizado, experiências. E é com o ensino da tua palavra que vivemos conforme a tua vontade. Então, nesta manhã, Pai bendito, o nosso coração
coloca-se diante do teu altar, e diante da tua presença todos nós estamos. E o desejo nosso não é de ouvir a voz do homem, mas é de receber a voz do alto, a voz do Senhor. Porque a tua voz é poderosa, porque a tua voz é instruidora, a tua voz é norteadora da nossa vida, a tua voz aplana o nosso caminho, e a tua voz nos faz aperfeiçoados, diligentes, operosos. Então, didaticamente fala conosco, de maneira prática, sussurra aos nossos ouvidos, vulnerabiliza os nossos corações e põe por terra qualquer impedimento, desvenda, descortina os nossos olhos e livra-nos de nós mesmos, de qualquer presunção, de qualquer achismo, de qualquer ideia humana, e produza na tua igreja nesta manhã, Pai bendito, a sabedoria que vem do alto, que é perfeita, para nos aperfeiçoar no viver conforme a tua vontade. Assim oramos, porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer e para nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, entre as revistas que circulam no Brasil, talvez você tenha assinatura dela ou não, mas mesmo que você não tenha, eu quero dizer que no ano de 2012, circulava uma matéria aqui no Brasil, muito interessante, de um argentino, escritor, psicólogo, que se voltou a uma reflexão. Naquele momento, ele produziu um livro, e esse livro tornou-se muito lido, e a revista Exame resolveu realizar uma entrevista, e o resultado dessa entrevista foi publicada na revista, porque o livro mexeu muito com as pessoas, em especial os pais, o pai, a mãe, as famílias. Então, no dia 13 de maio de 2012, a revista Exame publicou a seguinte reportagem: Filhos órfãos de pais vivos. É o nome do livro, do jornalista, psicólogo Sérgio Sinai. Interessante. Filhos órfãos de pais vivos. O livro propiciava, permitia uma reflexão, um pensar, um olhar para a realidade da família. E nessa profunda reflexão e análise, alguns pais começaram a rever, a repensar, a reavaliar aquilo que estavam fazendo e produzindo com relação à vida em família, principalmente com relação à criação dos filhos. E nessa avaliação desse jornalista Sérgio, ele percebeu o seguinte, que a geração, fruto da pesquisa, que o relacionamento entre pais e filhos havia se perdido. Havia se perdido numa gigantesca relação de consumo de interesses. Uma gigantesca e profunda perda entre pais e filhos. Pais ausentes que, na tentativa de compensar a falha e a ausência, abriam as carteiras e demandavam presentes caríssimos na tentativa de suprir a orfandade,
a carência, a falta de um pai e de uma mãe. E esse jornalista percebeu que essa prática e essa atitude estava criando, gerando, produzindo uma geração utilitarista. Filhos utilitaristas. Uma geração utilitária. Crianças que foram tratadas dessa forma, tornaram-se adultos utilitários, que desenvolviam relacionamentos nas trocas, nos interesses, nas barganhas, porque tudo tinha que ter um retorno, porque tudo tinha que ter um interesse, porque tudo tinha que atender o bel interesse daquele adulto que, quando criança, foi tratado de uma maneira compensatória. Olhamos o texto no capítulo 12 e no capítulo 25. Temos a trajetória de uma vida de um pai, Abrão, no capítulo 12, Abraão, no capítulo 25. E entre o capítulo 12, irmãos, e o capítulo 25, temos a história de uma vida. Temos a história de uma vida, de uma família, de um pai, de uma mãe e de filhos. E a história inicia justamente no capítulo 12, quando, de repente, o próprio Deus achega-se a Abrão e faz a Abrão um pedido. Abrão, saia da tua terra, saia da tua parentela e vá a uma terra que eu vou te mostrar. E assim começa a peregrinação. Mas antes de sair, Abrão recebe uma promessa. E a promessa de Deus foi muito clara, límpida, transparente. De ti farei uma grande nação. Abraão, ou Abrão, você terá uma numerosa família. E o texto diz, na parte não lida, que ele já tinha 75 anos. A sua esposa não lhe dara filhos. Parece-me um contrassenso. Como gerar toda uma família, se nem filhos eu tenho? E num outro momento ele vai dizer, apenas o que eu tenho é Eleazar, que nem filho de sangue é. Como? E Deus apenas diz algo que naquele momento parecia estranho. Mas aí eu quero já dizer para você nessa manhã o seguinte. Deus estava falando para Abrão de um legado. Deus estava falando para Abraão de um legado. Irmãos, há uma grande diferença entre legado e herança. Herança tem a ver com coisas materiais, que são herdadas após a morte, mas coisas materiais. Legado tem a ver com algo imaterial, que não é palpável. Legado tem a ver com dia a dia. Legado tem a ver com vida. Legado tem a ver com parceria e com relacionamento e com intimidade. A pergunta seguinte é: o que eu e você, na condição de pais, faremos ou deixaremos? Uma herança ou um legado? Irmãs e irmãos, eu dizia hoje na hora do café, o maior desejo de Deus sempre foi esse, de abençoar e de preparar pessoas para serem abençoadoras. Deus chamou Abrão, fez a Abrão uma promessa, deu a Abrão uma visão. Entenda isso. A visão era muito maior. A visão que Deus deu a Abrão era muito maior do que os recursos. Que recurso esse homem tinha? Nenhum. Tinha filhos? Não. Mas Deus deu o que a Abrão? Uma visão.
de que ele seria pai de uma numerosa nação. Que ele teria uma numerosa família. Deus deu a Abrão uma visão muito maior do que os recursos. E aí talvez você já comece a pensar, pastor, mas eu não tenho toda a preparação. Pastor, eu não recebi todo o preparo. Pastor, eu não tive um pai que me ensinou, eu não tive um pai que me orientou, eu não tive ninguém para me orientar. Eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não recebi aquilo outro, eu não fui preparado. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus deu a Abrão uma visão. E Deus deu a Abrão uma promessa. E a promessa que Deus deu a Abrão era maior do que a vida que ele viveria. Você consegue entender isso? Deus deu a Abrão uma visão maior do que os recursos. E Deus deu a Abrão uma promessa maior do que a vida. Se você não esquecer os detalhes, ele viveu 175 anos. Abrão não me viu nascer. Eu estou com 45. Abrão não viu você nascer. Mas Deus deu a Abrão uma visão de que eu nasceria, e de que você nasceria, e de que eu e você faríamos parte da família de Abraão. Legado não tem nada a ver com herança. Legado tem a ver com vida. Legado se dá na vida. Legado não se dá após a morte. O tempo é agora. Esse é o momento. É chegado o momento de nós pararmos e de nós percebermos de que Deus nos deu uma visão e nos deu uma promessa. E essa visão e essa promessa se cumpre aqui e se cumpre agora. E pesa sobre mim e sobre você essa responsabilidade de preparar a nova e as novas gerações. Não se preocupe apenas com o filho que você tem hoje. Preocupe-se com uma geração que Deus deu a você. Porque a geração que virá passará por você. E levará de você, ou não, o legado, a vida, o investimento, o tempo, a prioridade. O que eu estou dizendo reverbera em mim também. Eu não estou dizendo para você, eu estou dizendo para mim, que eu também sou pai, tenho 2 meninos, que não faz muito tempo eram de colo, e o mais velho está com 15, e o mais novo está com 13. E eu fiquei pensando, que legado eu deixei para Jonatas e Micael. O tempo não para. O tempo não para. E a partir de Jonatas e Micael, toda uma geração virá. E eu estarei ou não nessa geração. Lembram? Quando Josué, depois de José, a Bíblia diz que José morreu, levantou-se uma nova geração. E o que o texto diz? Uma geração que não conhecia ao Senhor. Uma geração que não conhecia o Senhor. José errou? Tenho certeza que não. Mas alguém falhou.
no legado que deveria ter sido deixado, e não foi. Irmãs e irmãos, nessa manhã, eu quero te desafiar, e quero nos desafiar, a pensarmos sobre legado. Uma missão especial. Legado. Uma missão especial. Todos nós temos essa missão. Se você tem filhos hoje, você tem essa missão. Se você não tem filhos, você também tem essa missão. Porque Abraão não tinha filhos ainda. E Deus deu a ele uma missão. Deu a ele um legado. E disse que ele seria o responsável por preparar a futura geração. Como é que se prepara uma nova geração? Como entender e preparar essa nova geração? Não tem outro jeito, a não ser olhando para a vida de Abraão e aquilo que ele deixou de legado para todos nós. Volte ao capítulo 12, serei breve. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Aí, quando ele ouviu isso, o que ele fez? Quero ouvir. Ele edificou um altar. Ele edificou um altar. Se você vai ao capítulo 13 e o versículo 18, e Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Isaac já era crescido, já era um homem feito, casou-se com Rebeca, foi morar junto aos filisteus, passou um perrengue daqueles. Mas sabe o que Isaac fez quando tomou posse da terra? Sabe o que ele fez? Edificou um altar ao Senhor. Onde eu quero chegar com isso? A primeira providência de Abrão, irmãs e irmãos, na construção do seu legado para a sua descendência, foi ensinar a sua descendência que onde Deus está é diferente. Onde Deus está é diferente. Onde Deus faz parte, faz diferente. Onde Deus participa, é diferente. Quando Deus é colocado, tudo se faz diferente. Foi o primeiro legado, irmãs e irmãos, que Abrão deixa para a sua descendência. Erguer altar. Erguer altar é dizer: esse lugar é sagrado. A minha história é sagrada. A minha família é sagrada. Os meus filhos, sagrados. A minha esposa, sagrada. A minha língua, sagrada. O meu pensamento, sagrado. O meu trabalho, sagrado. Irmãs e irmãos, quando nós começarmos a erguermos altares, em sacrifício, em adoração ao Senhor, a nossa vida será um profundo legado para as futuras gerações. Porque eu estarei com esse ato dizendo: Deus fará parte da minha história. E não haverá uma área da minha história na qual Deus não estará presente. Foi isso que Abrão ensinou aos seus filhos. Que Abrão não apenas escrevera uma história,
mas que eles escreveram uma história com Deus. A sua história. Não era a sua história, mas era a história de Deus. Isso faz diferença. E não é à toa que esse homem é chamado o pai da fé. Porque ele construiu uma história erguendo altares ao Senhor. A pergunta seguinte é: eu tenho levantado altares? A minha história é uma história na qual os memoriais, os altares foram erguidos em celebração, em adoração, requerendo esse espaço, essa área, esse lugar para o Senhor. E talvez você possa pensar assim: pastor, eu não tive até então essa preocupação. Eu quero dizer para você o seguinte: Abraão também não tinha. Porque de onde Abraão sai? De Ur. Totalmente envolvido com uma cultura pagã, idólatra, falsa, mentirosa. Mas aos 75 anos de idade, Deus aparece para esse homem e começa a ensinar a esse homem que ele poderia construir uma nova história. A partir do momento que ele começasse a erguer altares ao Deus único e verdadeiro. Talvez você não tenha feito isso ainda. Mas eu quero te dizer que hoje você pode começar a erguer altares na sua história. E você pode começar a marcar a sua história na construção de um profundo legado para as próximas gerações. Entendendo que trabalho, família, casamento, palavras, linguagem, comportamento tem que ter altar. Porque se não tiver altar, você pode até deixar uma herança, mas não vai deixar um legado. E não vai preparar devidamente a próxima geração. Os seus filhos poderão receber muitas coisas de vocês e de mim também. Mas se os nossos filhos não aprenderem a construir altares ao Senhor, eles vão esquecer de Deus. Eles vão falhar na vida. Vamos aprender a erguer altar e a dizer: esse lugar é do Senhor. A minha casa é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. O meu trabalho é do Senhor. A minha linguagem é do Senhor. Os meus pensamentos são do Senhor. O meu comportamento é do Senhor. Não haverá uma área, eu não moverei 1 milímetro, se não tiver um altar erguido ao Senhor. Você consegue entender isso? Aí os filhos nasceram. Os filhos nasceram. Então vá comigo ao capítulo 22 de Gênesis. Porque toda a preocupação de Deus era com o filho da promessa, Isaac. Isaac é o filho da promessa. Isaac é o prometido. Isaac é aquele que Deus revelara lá no capítulo 12. Eu não estou aqui, irmãs e irmãos, sobrepujando Abrão. Não é isso. Até porque você sabe que Abrão não foi perfeito. Não estou colocando Abrão numa galeria dos intocáveis, dos perfeitos, dos intocáveis. Não é verdade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Abrão aprendeu a fazer o certo, mesmo errando algumas vezes. Quando ele chegou no Egito, ou até mesmo antes de chegar no Egito, olha para Sarai e diz: mulher, tu é bonita, tu é bela. E os homens vão querer me matar por causa disso. Então diga que você é minha irmã. Ele mentiu.
Você pode até dizer, foi uma meia mentira, mas ele mentiu. Onde eu quero chegar? Abraão não era perfeito. Ele também falhava, ele também errava. Mas Deus foi trabalhando na vida desse homem. E ele foi chamado de pai da fé. Em segundo lugar, e detalhe, agora as crianças fazem parte, agora as crianças estão presentes, agora o filho da promessa já é real, já está aqui junto com o pai. Capítulo 22, nós encontramos um momento muito interessante na vida dessa família. Deus então aparece para Abrão e o coloca à prova. Abrão, meu servo. Pois não, Senhor. Eu quero que você faça um sacrifício. Pois não, Senhor. Estou pronto, preparado. Me dá teu filho. Hã? É, teu filho. A quem tu amas. Me dá teu filho. Legado. Uma missão especial. Além de erguer altares, que simboliza, significa requerer espaços, e todos eles para o Senhor. Em segundo lugar, devemos investir na disciplina dos nossos filhos. Devemos investir na disciplina dos nossos filhos. E quando eu falo aqui de disciplina, eu não estou falando somente na correção de uma ação punitiva, não é isso. Eu não estou falando de disciplina no sentido de punição, de castigo, não é isso. Eu estou falando de um outro nível de disciplina. Não que a correção não faça parte, faz parte, está no processo. Mas eu estou falando de legado, e falar de legado é falar num outro nível. E no capítulo 22, Abraão deixa para o seu filho Isaque um exemplo fantástico de disciplina. E a disciplina aqui se desdobra em 3 momentos. Deus pediu para que Abraão fizesse um sacrifício. Seria mais ou menos assim, como se Deus tivesse pedido hoje de manhã, para você, pai, que é casado, tem filhos, é como se Deus tivesse batido na porta do teu coração e falado assim: ô paizão, vem para a igreja hoje me adorar, me servir, me cultuar. E aí você fez assim: tá, hoje tem Olimpíadas, eu vou acordar a mulher, vou acordar os filhos, vou mandar para a igreja e eu vou ficar em casa. Quando eu falo aqui de disciplina, eu estou falando de fazer para aprender. Abraão ouviu de Deus que tinha que prestar um sacrifício. E ele não foi só. Lógico que ele sabia também que ele teria que sacrificar Isaque. E ele vai com Isaque. Ele leva Isaque para a adoração, para o culto, para a celebração, para o sacrifício, para o holocausto, para a presença de Deus. Aonde eu quero chegar? Isaque aprendeu a adorar ao Senhor. Isaque aprendeu com Abraão a adorar o Senhor. Isso é disciplina. Adorar em todo tempo, em todo momento. Erguer as mãos, cantar ao Senhor, quando as coisas estão bem, quando tudo está bem, quando o vento sopra a favor, quando tudo está jóia, legal, bom, é fácil. O desafio da disciplina é adorar ao Senhor quando Deus diz para fazer aquilo que eu não quero fazer. Quando o vento é contrário.
quando tudo diz o contrário. Abraão ensinou Isaque a adorar, independentemente das circunstâncias. Abraão sabia que o final daquela caminhada era o sacrifício do filho. Isaque está junto. Isaque está junto. E se você em casa quiser olhar, no versículo 8 e no versículo 6, o escritor fez questão de registrar. Caminhavam ambos juntos. Seguiam ambos juntos. Abraão ensinou Isaque a adorar ao Senhor em todo tempo. Ele não foi só. Ele levou Isaque junto. A disciplina aqui incluiu algo mais. Se você continuar no texto, no capítulo 22, diz no versículo 7, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Abraão não pegou a lenha e a levou. Quem levou a lenha? Isaque. Onde eu quero chegar com isso? A disciplina aqui incluiu serviço. O meu filho, o teu filho, os nossos filhos estão nos vendo. Os nossos filhos estão nos vendo. Estão aprendendo comigo e com você o que é adorar em todo o tempo e o que é ter um coração para servir. Abraão pegou a lenha, colocou no lombo de Isaque, e Isaque levou a lenha. Isaque participou do processo. Isaque fez alguma coisa. Porque é muito bom e muito prazeroso mesmo sentarmos, cruzarmos os braços, ouvirmos a palavra e irmos embora. Abraão, de alguma forma, ensinava a Isaque assim: filho, adorar o Senhor inclui serviço, inclui trabalho, inclui participação. A pergunta seguinte é: eu sou um exemplo de serviço na adoração, no corpo vivo que é a igreja? Os meus filhos estão aprendendo comigo a servir ao Senhor, a carregar a lenha. Ou será que eu me assento com os meus filhos e fico vendo os outros carregarem a lenha? E no pior das hipóteses, eu ainda digo: olha, vai por aqui, ou vai por ali, ou faz desse jeito. Se quisermos deixar um legado para as novas gerações, precisamos ensinar os nossos filhos que adorar o Senhor inclui serviço, inclui participação, inclui envolvimento. Se quisermos investir na disciplina dos nossos filhos, no nível do legado, se você continuar o capítulo 22, no versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Isaque foi amarrado. Talvez você possa dizer, lógico, se vai ver aquela faca descer, vai querer correr pulando mesmo. Eu entendo aqui que faz parte da disciplina ensinar os nossos filhos a obedecer. Ensinar os nossos filhos o princípio da autoridade e o princípio da obediência. Quantos filhos que perderam respeito,
perderam o princípio da autoridade. E a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma é vergonha para os seus pais. Eu não estou falando aqui coisa estranha. Eu estou falando do que eu vejo, do que eu vivo constantemente, lidando com as nossas crianças, aqui na igreja, inclusive. Crianças que perderam. Certa feita tinha uma vozinha caminhando aqui no corredor. E vinha uma criança locomotiva, trem-bala. Deu um tranco na vozinha, sequer parou. Foi embora, como se nada tivesse acontecido ou podido acontecer. Isaac foi amarrado. Obediência. Autoridade. Não sei se na cabeça talvez de Isaac ele possa ter pensado algumas coisas, mas se pensou, não falou, porque o texto não registrou. Irmãs e irmãos, limite e autoridade não mata ninguém. Não mata mesmo. Os nossos filhos precisam entender. E nós, pais, precisamos restaurar a autoridade e a obediência nos nossos dias. Essa palavra não é para a geração futura. Podemos até falar mal dela, mas estaremos falando mal de nós, se nós hoje não restaurarmos a autoridade e a obediência. Amarre mais o seu filho. Amarre mais a sua filha. Vai reclamar? Vai. Vai murmurar? Vai. Mas o que Deus quer é obediência e princípio de autoridade. E isso Deus deu a mim e a você. Não se torne um pai. Como eu era coordenador de educação religiosa de uma escola, eu dividi a minha sala com uma outra coordenadora. Chamamos uma mãe por causa de uma situação que uma criança havia criado na escola. Criança de educação infantil. A mãe sentada, a criança para lá e para cá, e eu só observando. Chegou o momento que aquela criança deu um soco na cabeça da mãe. E a mãe, que lindinha, não faz assim, lindinha, com a mamãe. Amarre o seu filho. Amarre a sua filha. Eu sou de uma geração, e talvez muitos aqui são de uma geração onde era sim, senhor, sim, senhora. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia ao saudosismo, porque Salomão disse assim: não removas os marcos antigos, os quais plantaram vossos pais. Então não remova o princípio da autoridade e da obediência. Então amarre os vossos filhos, porque isso vai trazer benefício. Se você quer deixar um legado exponencial para as futuras gerações, invista na disciplina. Adore com o seu filho. Sirva com o seu filho. E o instrua na obediência. E o leve a reconhecer que você é a autoridade
Você não é a doméstica ou o doméstico da tua casa. Você é a mãe deles. E você é o pai deles. Por fim, capítulo 21. Falei de Isaac porque era o filho da promessa. E Abraão não desperdiçou munição para abençoar Isaac. Agora vamos ver Ismael. E finalizo com Ismael. Capítulo 21. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Mulher, não temas. Mulher, Deus ouviu a voz do menino. O terceiro e último legado, para abençoar as próximas gerações. Isaac, desmamado. Sara resolve dar uma festa. Ismael caçoou de Isaac. Sara ficou brava, chamou Abraão, falou: marido, manda embora. Abraão ficou com o coração perturbado. Deus conversa com Abraão, diz assim: obedece tua mulher. E ele despede Agar, Ismael. Dá uma botija de água, dá uma sacolinha de pão, e eles vão para o deserto. E de repente acabou a água, acabou o pão. Agar, então, não vendo outra alternativa, coloca o menino debaixo de uma árvore, vai a um tiro de flecha. Não sei se ela pensava de não querer ver a morte do filho, ou se ela poderia morrer primeiro, não sei. Ela fica longe, diz o texto que ela chora. E enquanto ela chora, vem um anjo da parte de Deus e diz: mulher, Deus ouviu a voz do menino. Sabe qual foi o legado para Isaac? O legado que Deus deixou, que Abraão deixou, foi o legado da disciplina. Para Ismael, sabe qual foi o legado que Abraão deixou? O legado da oração. O legado da oração. Eu conversava com um pai esses dias, ele falava assim: pastor, por muito tempo os meus filhos chegavam com as suas necessidades, colocavam as suas necessidades, e eu dizia: vamos providenciar, vamos resolver, vamos cuidar disso. Aí eu comecei a perceber, pastor, que eu estava errado. E eu comecei a rever os meus conceitos. Pastor, hoje eu não faço mais isso. Não que eu deixei de atendê-los, mas quando um filho vem me procurar com alguma necessidade, eu me ajoelho com ele e digo: vamos orar e vamos pedir aos céus por isso. Temos criado uma geração de imediatistas. Temos criado uma geração fast food, aonde eu tenho que abrir a carteira e resolver tudo. Abraão ensinou Ismael a orar e a depender de Deus. O salmista, quando escreveu o Salmo 27, versículo 10, diz: ainda que meu pai e minha mãe... Aonde está Ismael? No deserto. Aonde está o pai? Em casa. Aonde está a mãe? Distante. Aonde está Ismael? No deserto. E o que ele fez? Orou. Orou. A pergunta seguinte é: qual foi a última vez que o seu filho te viu orando? E qual foi a última vez
que você se assentou com seu filho para orar. Ismael fez o que o pai o havia ensinado a fazer, a depender de Deus em todo tempo e em toda situação. Deixei por último porque esse é um legado especial. E nós temos nos tornado uma geração que ora pouco. E nós temos reproduzido uma geração que não mais depende de Deus. E o texto diz que enquanto Agar chorava, Deus abriu os olhos e havia um poço. E foi através daquele poço que Ismael prosperou, enriqueceu-se e se tornou um abençoado no meio do deserto. Pais, mães, família, ainda que o seu filho passe por um deserto, se ele tiver aprendido a orar e a depender de Deus, Deus é poderoso para transformar o deserto em manancial de água. Mas isso é para quem aprende a orar. Com o pai, com a mãe, com a família. Para finalizar, quando Deus chamou Abrão, Ele deu uma visão, Ele deu uma promessa. Ele precisou fazer 3 coisas. Para que Abrão se tornasse um exemplo e construísse um legado para as próximas gerações, ele precisou renunciar, ele necessitou de uma aliança e ele foi marcado. E essas 3 verdades não deixaram de ser verdade, continuam verdades até hoje. A pergunta seguinte é: o que eu e você temos que renunciar para abençoar as próximas gerações? Com quem eu tenho me aliciado? Quais alianças eu tenho estabelecido? Qual é a marca que eu carrego na minha identidade? Vamos ficar em pé? Senhor, tenhas misericórdia de nós. Somos falhos. Somos imperfeitos. Mas queremos acertar. Queremos melhorar. Queremos, Senhor, desejamos ardentemente deixar um legado, muito mais do que uma herança para os nossos filhos. Oh, Jesus, nos ajude a erguer altares na nossa vida, demarcando toda a nossa vida e todas as áreas da nossa vida, de maneira que não escape uma área da nossa vida onde um altar do Senhor não esteja presente, simbolizando a tua presença. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja feito com um altar erguido ao teu nome. E que os nossos lares, e que as nossas famílias tornem-se altares erguidos ao Senhor. Ô Jesus, ajuda um pouquinho mais.
Abraão começou aos 75. Eu só tenho 45. Ajuda a mim e aos meus irmãos aqui a começarmos hoje, a investirmos na disciplina dos nossos filhos, nos tornando modelos de adoradores, dispondo o nosso coração ao serviço e vivendo o princípio da autoridade, da obediência nos nossos dias a dias. Senhor, nos ensine a orar. Nos ensine a depender mais do Senhor. E que os nossos filhos percebam que nós somos dedicados ao Senhor e andamos na tua dependência. Que não dependemos do favor dessa terra. Que não dependemos do favor de ninguém. Que não fazemos barganha com ninguém. Mas que nós dependemos do dono dessa terra, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Guarda, Senhor, os nossos filhos. Proteja-os onde eles estiverem. E se há algum filho, de algum pai, de alguma mãe, nesta hora, que está passando por algum deserto, que já acabou a água, acabou o pão, que essa filha e que esse filho possa lembrar da semente da oração e orar ao Deus dos céus, e que este mesmo Deus que ouviu a Ismael ouça com graça e misericórdia e socorra essa nossa geração. Ajuda-nos, Senhor, a renunciar tudo aquilo que nos atrapalha a sermos pais, construtores de legado. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos de Ti, porque sem Ti, uma geração virá, e nós iremos falhar. Não nos deixe falhar mais. Ajuda-nos em nome de Jesus. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, pais queridos e amados, famílias de Jesus aqui presentes, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Um bom domingo de paz. Um bom domingo abençoado. E até a noite, em nome de Jesus.